Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com a greve do Metro do Porto em 16 anos de existência. É a primeira vez que a operação do Metro do Porto parou devido a uma greve. Falamos da decisão dos bombeiros de abandonar a proteção civil, ainda a greve dos enfermeiros e as implicações, e já há acordo entre sindicatos e Porto de Setúbal. Na política internacional, Reino Unido pode desistir do Brexit. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Hoje, segunda-feira, início de semana, foi também um dia marcado pela greve do Metro do Porto em 16 anos, tal como disse há pouco. É a primeira vez que, de facto, o Metro do Porto para por causa de uma greve. É verdade. Olá, Helena. Olá aos telespectadores. É a primeira greve neste período de existência e ocorre, como esta, muitas outras greves ocorrem neste momento no país, e eu diria que em ano de eleições, ou a caminho desse ano de eleições, no fim de uma legislatura, é normal que a contestação aumente, tendo em conta as reivindicações. Nós, perante a greve do metro, é uma greve que penaliza fortemente os utilizadores do mesmo. Aliás, viu-se ainda hoje o caos no trânsito de acesso e a ligação entre as duas cidades, Gaia e Porto, e toda a área metropolitana, porque de facto com uma paralisação, e esta é a primeira de três que estão em cima da mesa, o 10, 17 e 31 de dezembro, o que quer dizer que vai haver ainda mais duas situações de constrangimento para os utilizadores do metro. Mas é importante daqui retirar algumas ilações, o porquê da greve. A reivindicação das... Uma greve, Manuel António Ribeiro, deixe-me interrompê-lo, uma greve dos agentes de condução do metro, também para percebermos qual é que é o contexto real desta greve. É verdade, ou seja, esses agentes de condução reivindicam uma alteração na sua carreira, ou seja, na admissão, não só na sua categoria como categoria profissional, como equiparado a maquinistas, mas também uma admissão de mais profissionais, bem como também a alteração bem como na redução da carga horária. Ou seja, isto quase que se conjuga, digamos, um forcing para que sejam recrutadas mais agentes de condução, permitindo que com mais agentes haja uma redução da sua carga horária e daí poderem ter, diria quase que um apoio salarial, uma vez que iriam trabalhar menos horas. A própria administração já veio dizer que existem uma turma de 12 formandos preparados para brevemente entrarem nos quadros, mas o sindicato diz que é insuficiente esse número, porque reivindicam cerca de 20 a 30 agentes de condução que seriam precisos. Ora, sobre a questão do metro, diria que acho que faz sentido algumas das reivindicações, porque reclamam que não têm informação já há vários anos, e que a razão por não ter informação é porque, como há um número reduzido de agentes de condução, não há tempo disponível para que possam ser libertados para ter a formação. Ou seja, se isto acontece, é grave, a formação é indispensável, e quando estamos a falar em condutores que transportam centenas e milhares de vidas, esta formação a não existir é um procedimento grave. Por isso é importante que, por um lado, hajam aumentos de agentes de condução para que possam, de alguma forma, libertar os funcionários, para que possam ter tempo para ter a formação que é de lei e que é indispensável para o seu desenvolvimento e o desempenho da sua atividade.
E de facto, nesta altura, é de facto um grande constrangimento para quem frequenta diariamente e utiliza diariamente o metro como meio de transporte. É verdade, Helena. Aliás, o que diz faz todo sentido e até diria mais que até equaciona sempre que um transporte público está posto em questão, o transtorno que faz às pessoas é enorme. Mas até diria, até numa semana em que o Luxemburgo prepara-se para ser o primeiro país no mundo a implementar a gratuidade dos transportes públicos, nós estamos num momento de greves em que estamos a discutir condições de trabalho dos trabalhadores que operam nos transportes públicos, o que quer dizer que nós, para conseguirmos chegar a esse patamar, eu acho que é uma medida felicíssima do governo luxemburguês. Acho que, de facto, se nós queremos diminuir o número de veículos nas ruas, que queremos diminuir as emissões de CO2, se nós queremos dar qualidade de vida e conforto aos cidadãos para que possam ir trabalhar sem ter que estar recurso ao seu veículo próprio, é por aqui. Ou seja, a gratuidade dos transportes é de facto digamos, um passo importantíssimo para que as grandes cidades e não só deixem de ter, digamos, um número considerável de veículos, como ainda hoje de manhã, se voássemos Gaia, Porto e a área metropolitana de Porto viam o constrangimento que cria se um veículo, um transporte público como este ficar afetado ou não poder circular. Muito bem. Manuel António Ribeiro, um dia então, este início de semana, um início de semana marcado então na cidade do Porto pela greve do metro do Porto. Manuel António Ribeiro, passamos ao próximo tema. Falamos agora do braço de ferro entre a Liga de Bombeiros e o Governo depois da decisão dos bombeiros de abandonar a proteção civil. Manuel António Ribeiro, como é que se consegue lidar com esta questão? É preocupante que os voluntários tenham abandonado a estrutura da proteção civil? É muito preocupante. De facto, quando se dá uma ordem, e eu não vou estar aqui a falar sobre as reivindicações que estão aqui, acho que toda a gente tem direito a greves, toda a gente tem direito a reivindicações, já estamos no Estado democrático, mas nós também temos que, e vamos já falar sobre uma outra reivindicação, uma outra greve, também de um outro setor profissional, mas tem que existir o bom senso e a razoabilidade. Ou seja, eu acho que nem esteve bem a Liga dos Bombeiros Portugueses, nem esteve bem também, e o Governo também não está a ter, digamos, se calhar, a melhor forma de lidar com o assunto. Agora, haver uma decisão destas, eu acho que esbarra a irresponsabilidade das pessoas, porque estamos a falar de socorro, estamos a falar de coordenação de meios entre a proteção civil e os bombeiros, e que essa gestão de recursos pode perfeitamente até, inclusive, evitar que hajam perdas de vida ou até, inclusive, auxílio. Eu sei que provavelmente, e aí Marta Soares refere que o socorro está a ser assegurado pelas corporações como até agora estava, mas que se existe uma proteção civil, se existe uma autoridade, e essa autoridade neste momento é quem tutela e quem faz a gestão do socorro, acho que vir uma estrutura intermédia e dizer que não se comunica à autoridade, acho que há aqui algum excesso de autoritarismo, nem sei se eventualmente esse autoritarismo é ou não benéfico. Mas é importante dizer o seguinte: os bombeiros voluntários, temos de ser sinceros, digamos, um movimento associativo e voluntário com uma importância fulcral no socorro e que é insubstituível. Primeiro, ponto final, parágrafo. Ou seja, o Estado não tinha capacidade para dar socorro aos cidadãos se não existisse uma cooperação dessa natureza. Ponto. De facto reestruturar o corpo dos bombeiros voluntários, a forma como está pensada e como está estruturada.
Mas isto tudo, todas as dificuldades que existem, até porque há empresas que cedem os seus funcionários para exercer voluntariamente, digamos, a função de bombeiro voluntário. E depois levanta-se a questão de que como é que estes bombeiros profissionalmente vão desempenhar depois o combate ao incêndio, o socorro, etc. Ou seja, que não têm a aptidão ou a capacidade de escola e de estrutura como tem um sapador, por exemplo, um sapador, onde tem uma formação intensiva, quase que diária, num processo contínuo. Agora é importante dizer que nós não podemos ter sapadores, o socorro não pode ser aplicado pelos sapadores, senão tornámos aqui uma força musculada, mas que para o Estado ficaria imensamente Manuel dispendioso. António Ribeiro, o que é que está na base desta decisão dos bombeiros? Repare, os bombeiros reivindicam uma autonomia, e Marta Soares é o líder dessa reivindicação, reivindica uma autonomia como uma direção de bombeiros. Essa autonomia que o Governo pretende que haja só uma estrutura e seja a autoridade da Proteção Civil a comandar todo o socorro, e vê-se aqui a Liga dos Bombeiros quase como colocada em segundo plano e ser comandada por outras figuras. Eu sou um defensor de que, de facto, nós devemos centralizar o comando. Sou um defensor que deve existir formação contínua a estes homens, neste caso à Liga de Bombeiros, mas também é importante que haja uma articulação de recursos. Ora, e as reivindicações que têm vindo de autonomia, quer financeira, quer em termos de comando, essa não sei até que ponto fará sentido, uma vez que o Governo o que pretende é fazer uma autoridade em que coloque não só a emergência, mas como também a Proteção Civil, tudo no mesmo comando. Ora, é aqui uma luta entre o Governo e a Liga dos Bombeiros, que até o próprio Presidente da República já veio a público dizer para ter uma contenção nos comentários que cada um faz, quer o Ministro da Administração Interna, quer inclusive o Presidente da Liga dos Bombeiros, Marta Soares, e enquanto não existirem bom senso e se juntarem à mesa para chegar aqui a um bom senso, porque estamos a falar aqui com corporações que no interior prestam um serviço único, que dificilmente os municípios podem vir a ter sapadores, e por isso é preciso também proteger este serviço, esta ação voluntária que os bombeiros exercem. Manuel António Ribeiro, como é que tem sido o papel do Governo? Qual é que tem sido o papel do Governo nesta contenda dos bombeiros? Olha, o Governo, é óbvio que para ter chegado a este ponto, e uma vez que as reivindicações quer que se crie a Direção Nacional de Bombeiros, autónoma e independente, quer com um orçamento próprio, ao não aceitar estas reivindicações, o Governo está a dizer claramente que nós temos este projeto, nós queremos que a autoridade se configure neste modelo, ou seja, no modelo de que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é este nome que a autoridade que o Governo quer designar esta nova autoridade, e ao não aceitar estas reivindicações da Liga dos Bombeiros, vamos estar aqui a criar um ambiente tenso e um ambiente em descoordenação, e pôr as populações em alguns momentos, não digo em risco, mas em alguns momentos sem a resposta adequada, porque a coordenação dos meios não está a ser feita, uma vez que não há comunicação com a Autoridade da Proteção Civil. Consequências deste braço de ferro entre os bombeiros e o Governo, Manuel António Ribeiro? Várias. A primeira, logo à cabeça, é a desmotivação das próprias corporações de bombeiros, neste caso voluntários, porque prestam um serviço único, nobre, um serviço humanitário, e que veem que, de alguma forma, que não estão do género quase que a serem reconhecidos.
Por outro lado, as populações que mais no interior, não no litoral, porque nos grandes centros os chapadores conseguem perfeitamente fazer esse serviço, mas mais no interior temos as cooperações que dão apoio a dezenas de quilómetros e centenas de quilómetros que abrangem várias populações. E por outro lado também temos um outro problema que de facto é a imagem que dá entre a cooperação, entre a autoridade, entre a proteção civil, que é a descoordenação de meios, e a Liga dos Bombeiros, ou seja, que há não uma gestão de recursos adequado, quando pode eventualmente haver uma chamada e que quer um, quer outro sejam chamados para o mesmo local, estando a duplicar os recursos. Muito bem. Falamos agora também aqui de um outro braço de ferro, falamos dos enfermeiros, da greve dos enfermeiros e as implicações para já, e até o momento foram adiadas 5.000 cirurgias que estavam já programadas e que não podem então ser realizadas por causa da greve dos enfermeiros. É verdade, ou seja, nós começámos sobre a greve do metro, este diferendo entre a Liga dos Bombeiros e o Governo, e agora temos outro diferendo entre os enfermeiros e também o Ministério da Saúde. Aqui, Marta Temido, a nossa Ministra da Saúde, acaba por ter aqui um braço de ferro que herda do anterior Ministro, mas retira daqui, se nós há bocadinho estávamos a falar, começámos por transtorno de todos aqueles que precisam de transporte e não têm um metro, o transtorno daquelas pessoas que vão precisar de socorro e podem às vezes de descoordenação não ter. Agora temos um outro transtorno que tem a ver com a vida humana, que estamos a falar em blocos operatórios, e que estas greves afetam, e disse muito bem a Helena, quase 5.000 intervenções cirúrgicas que não foram realizadas e que, segundo a Ministra, conta reagendar para a partir de 1 de janeiro de 2019. Ora, nós estamos a falar, e os sindicatos dizem que as intervenções de urgentes, essas estão a ocorrer, aquelas que não são urgentes ou menos urgentes não estão a ocorrer. Mas eu pergunto a questão, há intervenções, as intervenções cirúrgicas, elas deviam ser marcadas, estamos a falar com seres humanos, não sei até que ponto não custa aceitar a muitos cidadãos o facto de estar marcada uma intervenção cirúrgica e ela não ocorrer porque há uma falta de um enfermeiro. Agora, é importante também referir que as reivindicações que os enfermeiros aqui levantam, que é a questão da valorização da sua profissão, a carreira de enfermeiro especialista, que já há muito que vem reivindicando, uma vez que esta categoria não existe, e depois também é o facto de fazerem muitas horas extras e que, segundo os sindicatos, as mesmas não são remuneradas. Ou seja, há aqui digamos, uma pressão para que haja um reajuste no seu ordenado, inclusive os 13 anos que não estão a ser contemplados na carreira de enfermeiros. Ora, isto tudo junto dá digamos uma análise que preocupa-nos a todos, que é os enfermeiros não têm as condições para desempenhar as suas funções, e quem vai ser prejudicado, mais uma vez, é o utente quando tem que recorrer a um hospital, neste caso a uma intervenção cirúrgica, fica condicionado pela ausência dos enfermeiros. Só como nota, não me parece razoável, e eu acho que isso não fica bem nem a nenhuma categoria profissional, agora os profissionais, uns contra os outros, agora os médicos, dizer que caso os enfermeiros não estejam em greve, estão dispostos a fazer operações sem enfermeiro, ou seja, não fica bem as classes profissionais estarem em confronto umas com as outras quando cada um reivindica os seus direitos. Muito bem. Uma paralisação que começou a 22 de novembro e que se prolonga até 31 de dezembro, uma paralisação dos enfermeiros. Manuel António Ribeiro, o próximo tema é também aqui um tema a que voltamos, é um tema sobre a greve dos estivadores, uma greve então para a qual já há acordo entre sindicatos e o Porto de Setúbal. Repare, diria mais que quase que finalmente nós estamos... O anúncio foi feito pela Ministra do Mar. É verdade, ou seja, estamos aqui a falar numa greve que já
já deu ao país um prejuízo de cerca de 300 mil milhões com esta paragem e com este condicionalismo de elaboração do Porto. O dobro até, inclusive, tendo em conta a relação que tem com o Porto de Lisboa, que também indiretamente o afetou, ou seja, estamos a falar quase em 200, em 600 mil milhões. Ora, estamos a falar aqui em questões que são mais que justas, ou seja, hoje falar com casos com 20 anos em que são pagos ao turno, ou seja, isto em que mundo, em que século é que a gente está. E o mais gritante é que nós estamos a falar com o governo, no caso da Ministra do Mar, que é conhecedora deste problema. É um problema que está visto... E que acabou também por se juntar aqui aos estivadores, no fundo, também ela aqui tendo um papel importante para pôr fim, então, a esta greve e a esta contenda entre o Porto de Setúbal e os sindicatos. Verdade, e esta mediação que foi feita pela Ministra, e bem, espero que seja feita também em todos os outros portos do país em que, e é público, que também existem este flagelo, que não é concebível que alguém esteja 20 anos da sua vida a trabalhar ao turno com contratos diários. Com isto, a precariedade neste porto será diminuída drasticamente e acho que, no fim, foi pena termos arrastado todo este tempo para chegar finalmente a obrigar, de alguma forma condicionar a que as empresas que elaboram e operam neste porto ficassem convencidas e fossem obrigadas a aceitarem este acordo. De referir que não chega só este acordo, acho que este acordo resolve uma boa parte, porque há uma série há uma boa parte dos funcionários que vão passar para o quadro, só que vai continuar a haver precariedade. E aqui levanta-se claramente uma alteração da legislação dos portos, especificamente dos portos. Ou seja, é importante, eu sei que não é um ano difícil, estamos a um ano de eleições, acredito, mas a legislação mais cedo ou mais tarde tem que ser alterada. Para quê? Para que os portos sejam, digamos, dotados da importância que têm para o país, sejam dotados de categorias e carreiras... São uma janela para o mundo, Manuel. Exatamente, Helena, são uma janela para o mundo e essa janela para o mundo tem de estar, digamos, guardada por técnicos habilitados, por pessoas habilitadas, mas com os seus contratos em dia e com postos de trabalho condignos. E se essa alteração não for feita, vai ser sempre estas empresas de trabalho temporário que vão financiar e que vão tutelar o desempenho dos portos, tendo em conta que, em caso de greves como esta, o prejuízo é enorme para o país. Muito bem, passamos ao próximo tema. Terminamos com política internacional, como também já é habitual. Hoje falamos do Reino Unido, pode desistir do Brexit. É verdade, Helena. Eu sempre, e continuo a ter a mesma posição, eu acho que o Brexit é um erro, numa altura difícil da União Europeia, muito difícil. Nós temos França, Macron tem um problema em mãos com esta contestação que está a existir no país, onde nada tem a ver com os partidos políticos, trata-se de um movimento de pessoas, e temos por outro lado também o Brexit que divide por completo o Reino Unido. Esta decisão do Tribunal Europeu vem, na minha opinião, dar ainda mais uma oportunidade a que o Brexit foi criado e que não fez sentido ter existido. Espero que a votação amanhã, como eu acho que vai acontecer, o acordo não vai ser aceito e o que se espera é que isso espera, e eu agora ponho aqui o que eu desejaria é que o Reino Unido desistisse do Brexit e a União Europeia pudesse receber de braços abertos, entre aspas, o Reino Unido e repensássemos o projeto europeu com o Reino Unido incluído e reformular alguns aspectos que abalam seriamente o projeto europeu. E, de facto, o Reino Unido pode desistir do Brexit, dizem-nos então uma decisão que é conhecida precisamente na véspera da votação no Parlamento Britânico do acordo alcançado entre o governo de May e Bruxelas. No entanto, esta decisão teria precisamente que ser aceita no Parlamento.
Exatamente, terá que ser aceito no Parlamento, uma revogação unilateral, e que com esta decisão o Reino Unido voltaria a integrar a União Europeia sem qualquer tipo de penalizações, o que no fundo daria a sua continuidade como se não tivesse acontecido o Brexit. E era importante nesta altura se todos se juntassem e com esse objetivo reformulássemos o projeto europeu, quando temos aqui movimentos extremas direitas aqui à porta, com um grande sentido de empenho para que estabilizar o projeto europeu que durante tantos anos foi criado. Muito bem. Manuel António Ribeiro, terminamos então a falar do Brexit. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Obrigado. Foram então estes os temas, hoje, segunda-feira, em análise. Estamos de regresso amanhã.